Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar dessa cena aqui, ó. Viralizou na internet a cena do casamento da famosa Monique Evans com essa outra mulher aqui, tá? E pasmem-se vocês ou não, né? Porque nada mais é novidade. Vocês lembram desse suposto pastor aqui? Ele foi envergonhado por não ter argumento para debater com o pastor César Cavalcante. Tá? Ele foi em um debate com o pastor César Cavalcante e ele foi humilhado publicamente porque ele queria defender a tese sobre a questão da homoafetividade. Aquele lá no cantinho lá é o companheiro desse aqui. Eles são casados, se dizem pastores e celebraram o casamento da Monique Evans. E você vai ver uma cena aqui a qual o pastor César Cavalcante fala com ele que ele não tem argumento, ele quer defender uma tese, mas não tem argumento, e ainda vaza um áudio do pastor César Cavalcante falando sobre a homoafetividade, tá? E você vai assistir esse vídeo juntamente comigo. E nesse vídeo aqui, eu vou te apresentar uma oportunidade de renda extra, tá? Vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. E no final, vou te deixar um depoimento de um pedreiro que teve a vida transformada, tá? De forma honesta e pelo seu próprio celular, tá? Então se inscreva no canal, deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Para quem não sabe, essa daqui é a companheira de Monique Evans, tá? Que teve o seu casamento aí celebrado pelo suposto casal de pastores gays, tá? Coisas acontecerem, a gente sofre sim o massacre da igreja, né? A gente sofre bastante. Não sofremos mais porque nós já acostumamos, mas ainda existe esse preconceito, né? É por isso que eu falo que Deus é amor. Deus não é se você é gay, se você é lésbica, se você é gay, se você é bi, ti. Que Bíblia é essa, querida? Que Bíblia é essa? A Bíblia vai dizer que os homossexuais não vão para o céu. É Bíblia. Perseguição da igreja, não. É a Bíblia quem está dizendo, tá? A nossa regra de fé. E se você vai achar que Deus é amor, verdade, mas ele também é justiça. E esse negócio de teologia inclusiva, evangelho de aceitação, não existe. Se vocês aí, na suposta igreja contemporânea, aceitam tudo, vocês estão pregando um Deus que não existe, tá? Tetra, não importa a letra que você é. O que importa é o sentimento que você tem, o que importa é o amor. Então, assim, eu sempre coloco o amor na frente de tudo. Então, o que me fez enfrentar todo esse preconceito, enfrentar mensagens pesadas, que as pessoas perdem tempo para escrever mensagens pesadas, que eu digo que são palavras assassinas que matam mais do que uma arma, né? Mas graças a Deus, o nosso amor, o amor das pessoas que acreditam na gente, não deixa que esse tipo de energia chegue. E a gente precisa orar por essas pessoas. A gente não... Ei, não ora por mim, não. Você não ora por mim, não, tá? Faça hora pela sua vida e por quem você quiser. Por mim não precisa, não, tá? Dispenso. Não deve devolver o ódio. A gente devolve o ódio com amor. Vocês vão casar com o pastor, inclusive, celebrando, né? Sim, a gente vai casar com 2 pastores da Igreja Contemporânea, onde nós frequentamos há muito tempo, que é uma igreja que de fato aceita os gays, né? E de fato aceita tudo, aceita todo mundo. Você pode viver como quiser, da forma que quiser. Não tem regra, não tem confissão de fé, não tem lei, não tem graça, não tem nada, tá? Nem Deus tem, quanto mais... pensa nisso. Que aceitam todos nós, porque todos nós somos iguais, né? E hoje nós escolhemos eles porque eles são muito especiais pra gente também, pra estar aqui dividindo esse momento. Que o Senhor, teu Deus, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. Sejam felizes! É crente ligado. Antes do pastor César descer o reio no pastor da Porta Larga, olha só quem é o pastor que casou as duas. É o pastor Marcos Gustoni, da... Lembra dele, né? Que passou uma vergonha em rede nacional, tá? No canal do pastor César Cavalcante, e passou uma vergonha, ficou feio para ele.
Leia meu livro que você vai entender aquilo que eu defendo. E ele mesmo não sabia nem o texto bíblico que usar, tá? Igreja da Porta Larga Contemporânea Anticristã, eita cacetada, hein? Essa desigreja é do Rio de Janeiro, fundada pelo pastor Gladstone junto com seu parceiro Fábio Inácio. Esse mesmo participou de um debate com o pastor César e o pau quebrou. Ou seja, nesse texto de Mateus 19, Jesus está abrindo um leque para que a comunidade LGBTQIA+, pudesse ser aceita dentro do contexto da igreja cristã. Tá bom, agora E aí eu entendi seu argumento, pastor. E aí eu quero falar o seguinte, né? Assim, a Bíblia não tem nada, absolutamente nada, que condene a homossexualidade. Ok, não tem agora... um texto que não tenha sido manipulado ou com uma teologia deturpada para que fizesse com que as pessoas acreditassem que os homossexuais fossem condenados. Ok, agora, pastor... Amor e fidelidade. Ok, agora vamos para a Bíblia. Agora vamos para a Bíblia, e não neurociência, não sei o que lá. Mateus 19 na Bíblia. Em Mateus, então, mas Mateus 19, o senhor cita o texto, que é grego, e se vale de uma palavra hebraica, que o senhor está dizendo que é essa palavra, que tem a ver com eunuco, não sei o que lá, que nunca viu o sol. Quando você estudar essas passagens no hebraico... Mas as passagens que o senhor não me dá, as passagens que o senhor não me fala, depois essas. Faz o meu curso, entra lá. Ele está querendo explicar algo em hebraico, mas que foi escrito no grego. Não tem como eu usar um texto que foi escrito no grego para querer trazer uma palavra do hebraico. Tá entendendo? É isso que o pastor César Cavalcante, ele vai falar de eunuco do sol, que nunca viu o sol, que ali que eram os homossexuais, tudo deturpado, onde ele vai falar, vocês estão pegando o evangelho deturpado. Não, quem está deturpando o evangelho é ele, tá? Marcos Gladstone no YouTube, então, tá lá Teologia Inclusiva. Então se o senhor é o professor, por que o senhor não fala o texto? Esse tema, eu de cabeça agora não vou poder falar. Ué, um professor não sabe o texto? Como pode uma coisa dessa? Rapaz, estão fazendo professor de qualquer jeito hoje em dia. Na minha época era diferente, os professores eram estudados. Tá bom, então se o senhor não sabe de cabeça, não dá para falar. Entendeu? Então vamos lá. O texto de Mateus capítulo 19 diz assim, ó, palavras de Jesus: há eunucos de nascença. E a palavra eunuco aqui é grega, eunuchos, que tem a ver com a pessoa que tem eunucos. Sem marido, sem esposa, no caso aqui sem esposa e tudo mais. Outros foram feitos assim pelos homens. Os castrados. Como é que uma pessoa se torna homossexual por causa dos homens? Explica pra mim. Porque ele diz que os eunucos que foram castrados pelos homens são os homossexuais de hoje que ele tá falando. Tá entendendo? Então quer dizer que nós é que criamos os homossexuais? Não dá pra aceitar isso não, gente. A palavra que significa homossexual? Eu não tô falando que essa palavra significa homoafetivo. O senhor disse que é homoafetivo. O senhor vai voltar atrás? Eu estou dizendo que esse texto, ele insere no contexto bíblico uma visão de que os homoafetivos podem ser aceitos. Por quê? Tá, mas se é eunuco, se o senhor deve estar vendendo em cima da palavra eunucos, como é que um homoafetivo se torna um homoafetivo feito pelos homens? Explica pra mim. Ponto 1, são 3 tipos, né? Então vamos lá, os eunucos do sol, os eunucos de nascimento. Que o senhor não está mostrando o texto lá, tá tudo bem, ok. De nascimento, tá? Eu nunca ouvi na Bíblia falar sobre o eunuco do sol, mas ele está dizendo que tem. A Bíblia dele deve ser diferente, tá? De nascimento, os homoafetivos. Tá. Por quê? Porque eles já nasceram assim do útero, tá? Cujo texto o senhor não apresenta, que tem que fazer seu curso, eu entendi. Agora o segundo tipo. Que o senhor deveria fazer, porque aí o senhor vai poder ter uma visão mais. Isso, exatamente. Quem que fizer seu curso, eu mostro esse texto que o senhor não consegue lembrar. E aí, o segundo tipo. E aí o segundo tipo. Foram feitos pelos homens. Pelos homens, eram os castrados. Esses não são mais homossexuais? Vamos lá na história dos castrados. Os castrados eram objeto sexual, objeto de desejo de muitos homens naquele tempo. Inclusive, como hoje, muitos transexuais, né, são objeto de desejo por outros homens, e isso acontece. Não que eu esteja validando o sexo promíscuo como acontecia naquela época. Mas, olha a ótica de Jesus. Vamos hoje, né? Então, o transexual vive uma história de exclusão, de... Não, pastor, vamos pro texto aqui. Vamos pro texto, porque tá terminando o tempo, e aí vai parecer que o argumento... o senhor não tá tendo argumento. Assim, ó, tem 3 tipos de eunucos aqui. Eunucos eu falei do segundo. O senhor tá dizendo que esse eunuco aqui significa o homoafetivo. Na Bíblia.
Agora esse se lascou. Preste atenção neste áudio do pastor César Cavalcante. Quem tem uma linha cristã, eu vou explodir essa possibilidade de Davi ser homossexual em alguns pontos. Vamos lá. Entendeu? Tem gente deturpando ainda mais a Bíblia, dizendo que o rei Davi da Bíblia, um homem com 20 filhos, olha só, um homem com 20 filhos, que traiu a esposa, que adulterou, que foi pai de Salomão através de um adultério. Presta atenção, um homem com mais de 20 filhos, hétero, estão botando em dúvida a virilidade do homem, dizendo que ele era homossexual. Não dá para aceitar, não. Primeiro, a linha que defende, a linha da teologia gay, que defende que o homossexualismo, que defende que houve, né, homossexualidade entre Davi e Jonatas, essa mesma linha vai dizer o seguinte: nós não defendemos promiscuidade. Nós não defendemos promiscuidade. Nós defendemos o amor livre, né? Então, não sei o que, tá bom, beleza. Se eu vou considerar que o Davi e Jonatas tiveram um affair, eu vou considerar nesse momento, isso não aconteceu, mas eu vou considerar nesse momento que Jonatas e Davi eram gays e que eles tinham sentimentos homoafetivos naquele momento que a Bíblia diz que o amor dele um por outro era maior do que o amor das mulheres. Ok. Se a gente considerar essa questão, se a gente colocar isso na equação, a teologia gay não subsiste até a página 2. Por quê? Porque o Davi, a virilidade de Davi não pode ser questionada. Nem a de Jonatas. Vamos lá. Jonatas era casado. Eu sei disso porque o Jonatas é o pai do Mefibosete. Aquele menino que caiu e tal, quando estava voltando quando o Jonatas morreu na batalha e tal, e a ama pegou, isso é Samuel capítulo 4, e aí ele machucou o pé. Aquele menino é filho do Jonatas, quer dizer, o Jonatas era casado e pai. O Davi era casado, aliás, ele era casado com a irmã do Jonatas. Né? O Davi, ele era casado com a irmã do Jonatas. Era para ser casado com a Merabe, não deu certo, ele se casou com a Mical. E ele amava Mical, e a Mical amava Davi, tá certo? Então vamos lá. Se o caso de Davi e Jonatas foi real, então os dois eram promíscuos, porque ambos eram casados, e o Davi era casado com a irmã do cara. Então quer dizer, o Davi é casado com a irmã do cara, e como é que ele vai ter um caso de amor com o cara, com o Jonatas? Quer dizer que o Davi não é promíscuo? Então, das duas, uma. Porque a teologia gay tem até a Bíblia gay. A Bíblia gay vai dizer, não, nós não estamos falando de promiscuidade. Nós estamos falando de amor sincero. Mas que amor sincero da desgraça é esse? Que o cara é casado com a irmã do Jonatas. E quer catar o Jonatas, meu Deus do céu. Que amor é esse? Aliás, não foi somente... o Davi teve outras mulheres. O Davi é pai de 20 filhos. O Davi é um cara que teve 20 filhos. Dá para questionar a virilidade de um cara como Davi na Bíblia? Se ele era homem ou não? Se ele era macho ou não? Se ele gostava? Se ele era hétero ou não? Dá para questionar? O vídeo ele é um pouquinho mais longo, mas eu vou encerrar por aqui. Então, muito cuidado com aquilo que você tem ouvido. E hoje eu ouvi, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo que agora existe uma igreja onde o profeta só pode entregar a profecia que Deus der a ele, se primeiro ele revelar algo sobre a vida pessoal do pastor, tá? Aí você vê, tá errado? Não tá? É coisa séria? Não é? Aí nós temos que entender, Deus não é nosso funcionário. Nós somos escravos do reino, nós trabalhamos para o reino, mas Deus não é nosso funcionário, Deus não me revela a hora que eu quero, Deus não revela para você a hora que você quer, então muito cuidado com algumas coisas. Então, vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe. Cara, eu trabalhava de pedreiro, cara. Quando eu digitei no YouTube lá pra conhecer o Thiago Gomes, cara, foi que mudou minha vida. E eu comecei através do Thiago no mercado digital, né? Eu sofria demais, cara. Eu passava o dia inteiro na obra, trabalhando até 5, 6, 7 horas. Horário de verão, cara, era das
eu chegava na obra, que tava claro, às 6 horas da manhã e ia até 7 horas da noite. Você ter suas filhas aí, cara, querendo comer e sem poder comer. Ai, cara. Eu não gosto de tocar muito nesse assunto, cara, que é muito delicado. Então eu chegava em casa, não tinha água pra comer, cara. Então eu tinha que fazer isso dar certo, cara. Ou eu tinha que fazer dar certo, ou eu continuava na minha vida. Eu continuava, cara. Trabalhava, ganhava R$100 o dia inteiro, pra às vezes só pagar as contas. Não tinha, às vezes a tua filha vai abrir e não tem um pão pra comer, cara. É doído. E nisso, eu me dediquei, estudei, até colher os resultados que eu colho hoje. Hoje eu tô faturando aí mais de R$15.000 por mês, juntando todas as fontes de renda que eu tenho, através da internet, através do conhecimento que o Thiago Gomes ofereceu. Deu, graças a Deus, cara, que eu já sou um pai de 40 anos com 2 filhas, cara. Então, a vida que eu vivia, eu não vivo hoje, graças a Deus, e ao Thiago Gomes.